Esse vídeo é um oferecimento de SofaScore, o melhor aplicativo de estatísticas em tempo real. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Natural de Florianópolis, em Santa Catarina, Alan nasceu em meio a desafios que moldaram não apenas o seu caráter, mas também a sua maneira de encarar o futebol. Filho de uma família simples, ele começou a sua trajetória com a bola nos pés ainda muito cedo. E como em tantas histórias de superação no esporte, o destino tratou de testar a sua força logo nos primeiros capítulos. Tudo começou no futsal. Aos 7 anos, Alan dava os seus primeiros passos com a bola no Clube 12 de Agosto. O talento precoce chamava a atenção de quem o via jogar. Velocidade, drible curto e uma maturidade incomum para alguém tão jovem. Era nítido que havia algo diferente naquele garoto. Porém, nem tudo foi tão simples. Enquanto Alan crescia como promessa nas quadras de futsal, a sua família passava por um momento difícil. Um incêndio destruiu a casa em que moravam. Foi uma perda dura, mas que paradoxalmente fortaleceu ainda mais a sua determinação. A reconstrução da vida familiar coincidiu com o início da sua jornada nos gramados. Aos 14 anos, ele recebeu um convite para treinar nas categorias de base do Figueirense, um dos principais clubes do estado. A rotina, claro, era puxada. Estudos, treinos, viagem, mas muita disciplina. O Figueirense ficava a cerca de 20 minutos da casa da família e Alan sabia que a partir dali, o seu sonho poderia começar a tomar forma e já não havia mais tempo a perder. O talento mais uma vez falou mais alto. Em pouco tempo, o garoto ganhou destaque nas categorias de base e foi convocado para a seleção brasileira sub-15. Durante uma competição disputada em Minas Gerais, o meia chamou a atenção dos olheiros do Palmeiras. O Verdão, que há anos vinha investindo pesado em jovens promessas para manter a sua academia de futebol entre as melhores do país, não hesitou nem por um segundo. Em 2019, Alan foi contratado para integrar o elenco sub-15 do clube paulista. Chegava ao Palmeiras então um garoto tímido, mas com uma mentalidade competitiva que chamava a atenção. A adaptação em São Paulo não foi fácil, mas ainda assim, ele enfrentou tudo com muita maturidade. Cada treino era uma oportunidade, cada jogo, uma chance de mostrar que havia sido uma aposta certeira. E em 2021, o esforço deu resultado. Vestindo a camisa agora do Sub-17, Alan teve a sua temporada mais goleadora. Foram 24 gols em 32 jogos. Para um meia-atacante, os números eram impressionantes e refletiam o quanto seu jogo havia evoluído. Ele se transformou em uma referência dentro da base do Palmeiras, símbolo daquilo que o clube mais valoriza, o talento lapidado dentro de casa. Porém, o que mais chamava a atenção em Alan não era apenas os números, e sim o estilo de jogo. Driblador, criativo e ousado, o garoto combinava a leveza do futsal com a intensidade do futebol de campo. Era um jogador que gostava de assumir responsabilidade e que pedia a bola mesmo nos momentos mais tensos. E com o tempo, foi subindo degrau por degrau, consolidando o seu nome em um ambiente onde poucos resistem à pressão. De uma infância marcada por dificuldades até o primeiro grande passo no Palmeiras, Alan construiu a sua história sobre bases sólidas, trabalho, talento e resiliência. E mal sabia ele que o melhor ainda estava por vir. O salto para o profissional demorou, mas veio no momento certo. Depois de anos de amadurecimento nas categorias de base, ele finalmente estreou pelo time profissional do Palmeiras em 2025, durante o Campeonato Paulista, em uma partida contra a Portuguesa saindo do banco. Não era o jogo mais importante da temporada, mas para ele, cada minuto em campo representava a concretização de um sonho. Poucos meses depois, nessa semana, viria então um momento que mudaria sua vida para sempre. Era a noite de semifinal de Copa Libertadores da América, no Allianz Parque. O Palmeiras enfrentava a LDU, do Equador, e precisava de uma grande atuação para reverter o placar agregado de 3-0 e avançar à final. A escalação de Abel Ferreira surpreendeu a todos, e entre as novidades estava ele, Alan, o garoto da base, escalado como titular em um jogo decisivo. Para muitos seria um risco, mas para Alan era o início de um novo capítulo, e o que se viu em campo foi algo que poucos poderiam prever. Atuando pelo lado direito do ataque, o garoto foi simplesmente letal. Em apenas 19 minutos de jogo, ele fez o Allianz Parque explodir.
um cruzamento perfeito na cabeça de Ramon Sousa, que desviou de leve e abriu o placar. O estádio veio abaixo. A torcida começou a acreditar que a virada era possível e a confiança, que já era grande, se transformou em ousadia. A partir dali, Alan começou a dominar o jogo. Os seus dribles secos confundiam os zagueiros adversários. A sua velocidade abria espaço por todos os lados. Era como se ele tivesse nascido para aquele tipo de palco, o mais alto nível do futebol sul-americano. No segundo tempo, aos 32 minutos, veio o lance que selou a sua noite mágica. Alan recebeu pela direita, partiu para cima da defesa, deixou 2 marcadores para trás e invadiu a área. Quando tentou o cruzamento, foi derrubado. Pênalti claro. Rafael Veiga converteu e classificou o Palmeiras para mais uma final de Libertadores. O garoto que chegou sem alarde tinha mudado o destino de uma semifinal continental. Depois da partida, Abel Ferreira não poupou elogios. Na entrevista coletiva, o técnico português destacou a personalidade do jovem e revelou que pediu à diretoria para reajustar o salário de Alan, um dos menores do elenco. O treinador afirmou que ele merece ser recompensado pelo que entrega dentro e fora de campo. E o mercado, claro, reagiu rápido. Segundo a ESPN, clubes como o Zenit da Rússia e o Neon SC da Arábia Saudita sinalizaram ofertas na casa dos 15 milhões de euros, mais bônus de performance. O Palmeiras, no entanto, nem quis abrir negociação. Internamente, o clube acredita que Alan pode atingir o valor de mercado de 30 milhões de euros em pouco tempo, especialmente se mantiver esse nível de atuação. O jogador tem contrato com o Alviverde até o fim de 2029, com multa rescisória na casa dos 100 milhões de euros. Hoje, aos 21 anos, Alan é um dos nomes mais promissores do futebol paulista. Com 46 jogos, 2 gols e 5 assistências na temporada, ele se consolidou como peça importante no elenco de Abel Ferreira. Afinal, é um verdadeiro coringa tático capaz de atuar em várias funções. Enfim, o seu futuro ainda é uma incógnita, mas uma coisa é certa: ele tem tudo para se tornar um nome importante do futebol brasileiro nos próximos anos. O talento está ali e a mentalidade também. E se o caminho continuar sendo trilhado com o mesmo foco, o céu é o limite. Agora, a pergunta que fica é: será que Alan está pronto para assumir o protagonismo de vez? Será que estamos diante do próximo grande craque da América do Sul? Enfim, eu quero saber de você sobre isso aqui nos comentários. Então deixe a sua opinião aí embaixo, junto com seu like e a sua inscrição no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima!